Vamos lá. Então, iniciando hoje nossa aula de matemática, nós iniciaremos com medidas de comprimento. Aqui nós temos algumas medidas de comprimento. Das medidas de comprimento, a medida fundamental é o metro. Metro. Principal medida é o metro. Mais utilizada é o metro. No entanto, nós temos os múltiplos do metro. Então, as medidas que são chamadas de múltiplas são as maiores. Então, todos os múltiplos são maiores que o metro. E nós temos também os submúltiplos, que são esses aqui. Então, falando das medidas de comprimento, a gente vai ter o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Os múltiplos, os maiores que o metro são quilômetro, hectômetro e decâmetro. Os menores que o metro vão ser o decímetro, o centímetro e o milímetro. Dos múltiplos, das medidas maiores que o metro, o mais utilizado é o quilômetro, que é aquela medida que é utilizada para medir longas distâncias. Então, o quilômetro é o mais utilizado. E dos submúltiplos, das menores que o metro, as mais utilizadas vão ser o centímetro e o milímetro. Em alguns casos, a gente usa o milímetro. Então, aqui, vocês estão vendo algumas das medidas, as principais medidas de comprimento. Outra coisa importante, essas medidas de comprimento, elas variam de 10 em 10 vezes. Então, uma medida, ela é 10 vezes maior que aquela que vem em seguida. Então, de uma para outra, a gente vai ter 10 vezes. Se eu tenho 1 quilômetro, eu vou ter 10 hectômetros. E aí por diante. Uma coisa importante, com relação ao metro, as medidas elas vão equivaler. Por exemplo, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. 1 hectômetro corresponde a 100 metros. E 1 decâmetro vai corresponder a 10 metros. O decâmetro é o que eu acabei de explicar. Elas não variam de 10 em 10. Então, de uma para outra, as suas vizinhas sempre vão valer 10 vezes mais que a outra, que vem depois. Aí, agora, a gente vai para os submúltiplos. A equivalência dos submúltiplos com relação ao metro. O decímetro ele vai corresponder a 0,1 metro, ou seja, 1 décimo. O centímetro, 0,01 metro, que é 1 centésimo. E o milímetro, 0,001 metro, que é o milésimo. Então, essas são as medidas com relação ao metro. Aí agora a gente vai para o livro para vocês observarem. Professora, eu vou ter que sair, mas eu já volto, viu? Ok. Nós vamos para o livro para vocês observarem como é que a gente faz a leitura das medidas. Se a câmera da senhora desligou. Página. Agora a gente vai para a página 224. Todo mundo aí na 224. Na 224, a gente vai ver como se faz a leitura das medidas de comprimento. Então, para lermos as medidas de comprimento, é importante sabermos a ordem das unidades de medida. Então, a ordem das unidades de medida é exatamente essa ordem que vocês têm aí no livro de vocês. Essa ordem que eu coloquei no quadro anteriormente. Então, quilômetro,
hectômetro. Aqui nessa tabelinha vocês estão vendo a ordem, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, o metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essa é a ordem. Para você fazer a leitura, você tem que saber essa ordem ou olhar na tabela. Por quê? Porque quando você vai fazer a leitura de uma medida, você tem que usar duas medidas apenas nessa leitura. Você vai ler a medida onde a vírgula está localizada e a medida onde e a medida final. Então, são duas medidas que você lê na hora de fazer essa leitura. Por exemplo, aí, ó, 9,435 quilômetros, representando numericamente a medida onde a vírgula se localiza é aquela que é representada. Então, quer dizer que o quilômetro corresponde à parte da vírgula, que é o 9. 9 quilômetros. Aí o resto eu distribuo ó, na tabela. 4, 3, 5. Parou em que medida? 1 metro. Então, 9 quilômetros. E a senhora está na mesma página? 5 metros. É dessa forma que a gente faz a leitura. Isso é um fato que vocês precisam entender. Então, até aí vocês já viram quais foram as medidas, vocês já viram como se lê, e agora eu vou colocar um exemplo aqui no quadro, só para vocês terem mais noção. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. A ordem que eu falei que vocês têm que saber é exatamente essa, a ordenzinha da tabela. A ordem das medidas. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, que é o principal, decímetro, centímetro e milímetro. Então, na hora da leitura, isso é muito importante. Aí, o exemplo que eu li anteriormente foi 9,435 quilômetros, não foi isso? Então, quando a gente vai representar numericamente, que é desse jeito aqui, o que é que a gente faz? Nessa representação, a gente só usa uma medida, que é a medida que corresponde à parte inteira. Então, esse quilômetro corresponde à parte inteira, a parte que vem antes da vírgula. E o restante eu distribuo na tabela para ver qual será a medida final. Isso é numericamente, entenderam? Quando a gente vai representar numericamente, só usa uma medida, que é a medida da parte inteira. Já quando a gente vai ler, é diferente. Nós vamos colocar duas medidas. A medida da parte... Professora, página 224, né? A medida da parte inteira e a última medida ocupada pelos números. Aí, para isso, a gente tem que ter esta sequência e distribuir abaixo dela para ver qual será a última medida. Então, o 9, ele corresponde a que medida? Quilômetros. Legal, Gabriel. Muito bem. O 9 vai ser quilômetro. Para eu saber onde esses outros números vão ficar, eu vou colocando eles nas medidas seguintes. Então, 4, 3, 5. Distribuir e parou aonde? No metro. Então, quando eu faço a leitura, o que é que eu vou usar? Eu vou usar a medida da parte da vírgula e a última medida ocupada. Então, como vai ser minha leitura? 9 quilômetros, 435 metros. Legal, isso mesmo. 9 quilômetros e 435 metros. Agora eu vou dar outro exemplo para ver se vocês realmente entenderam. Deixa eu colocar aqui. Tia, esse exemplo que a senhora deu estava no livro, né? Oi? Esse exemplo que a senhora tinha dado estava no livro. Estava assim. Agora eu criei aqui um exemplo. Eu tenho 7,849 hectômetros. Eu quero saber, esse hectômetro, ele corresponde a que parte do número?
O 7. O 7. Isso mesmo, a parte inteira, né? A parte que vem antes da vírgula, então, o hectômetro, corresponde ao 7. E para a gente saber esses números, para onde eles vão, o que é que a gente faz? A gente vai distribuir nas medidas seguintes. Quem me diz como será a leitura desse número? E aí? Hectômetros, 890 49 metros. O 7 Decímetros. corresponde a Hectômetros. distribuindo o restante. 8, 4, 9. Qual foi a última medida? 9. A medida. Foi decímetro. Decímetro. Muito bem, então vai ficar 7 hectômetros, 849 decímetros. Tia, Oi. aqui no livro, no segundo exemplo, terminou em decímetros, mas está em metros. Oi, tia. Demorei um pouco, desculpa aqui. Porque Me diga aí qual o número. 18,6. 18,6. E qual foi a medida que ele deu aqui? Metros. Metros. Esse metro vai corresponder a quem? A essa parte aqui, ó, inteira. Então, quer dizer que o 8 vai ficar aqui, ó. E o 1 aqui, porque eu não posso colocar o 18 junto. Cada medida vale 10, então só é um número. Um número corresponde a uma casa decimal. E o 6 vai ficar aqui. Então, 18... Tia, a senhora pode me dizer a página? Eu estou perdida. 224. Página 224. Sempre essa parte que vem antes da vírgula corresponde a essa medida representada aqui. E o restante a gente vai distribuir na tabela. Agora, ó, já vimos duas coisas. Já vimos quais são as medidas. Já vimos quais são os múltiplos, os submúltiplos. Já vimos como se leem as medidas. E agora nós vamos ver como é que a gente transforma. Chegou a hora de... Deixa eu só organizar aqui. Aí na página 227, podem ir para a página 227. Na página 220, diga. E a senhora, em vez de colocar milímetro, a senhora colocou decímetro. Eita, meu Deus, agora que eu percebi. Mas você, muito bem, você foi muito esperta de perceber que é milímetro. Legal, filho. Ó, o perímetro. O que é o perímetro? Quando a gente vai calcular o perímetro de um polígono, quem lembra o que é polígono? é uma forma geométrica. São as formas uma das formas geométricas. O que é forma Forma geométrica plana, não sei o que. São formas geométricas que tem linhas retas. Linhas retas e fechadas. São fechadas. Muito bem. Para São figuras geométricas planas com linhas retas e fechadas. Linha reta e Fechadas. fechada. Isso aqui é um polígono. Por quê? Porque, ó, tem linhas retas e fechadas. Aí, se eu quisesse saber qual seria o perímetro desse polígono, o perímetro, para eu calcular o perímetro de um polígono, basta eu somar suas medidas. Se cada lado desse perímetro ou dessa figura valesse 10, qual seria o meu perímetro? 10, 70. mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Que daria 80. Então, para a gente somar, para a gente saber o perímetro de um polígono, basta você somar as medidas dos seus lados. Esse quadrado, vamos dizer que esse quadrado tem 5 metros de cada lado. Qual seria o perímetro do quadrado? 20 metros. 20 metros. Tem 20 metros. Se você somar
Ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5 vai dar igual a 20 metros. Ou O você ruim é pode se for lá diferente. multiplicar, porque o quadrado todo, no quadrado todos os lados são iguais. Então, eu poderia muito bem pegar a quantidade de lados, que é 4, e multiplicar pela medida, que é 5. 4 vezes 5, 20. Dá muito Então, resultado. o perímetro você pode 20. usar dessas duas formas, tanto pela multiplicação quanto pela adição. Se for um perímetro regular, aqui como um polígono regular como quadrado, por exemplo, que todos os lados são iguais, dá para você usar a multiplicação tranquilamente. Mas se for um polígono todo irregular, né, cada lado com uma medida diferente, aí você usa a soma, viu? Então, aqui nós finalizamos o conteúdo e eu vou abrir outro link para nós